E aí, beleza? Então, no vídeo de hoje eu quero falar um pouquinho, tá? E dar algumas dicas aqui, assim, do que funcionou para mim nesse período que eu testei diversas novas ferramentas, que eu aprendi novas ferramentas, né? E novos programas aí para estar utilizando realmente e para estar que acabaram facilitando até o meu dia a dia, né? Então, por exemplo, se tu tá pensando em migrar, por exemplo, do VS Code para o Vim, ou por exemplo, do Sublime Text para o Vim, do Notepad++ para o Vim, ou até mesmo, né, de, por exemplo, algum processador de texto, como por exemplo o Microsoft Word ou o LibreOffice Writer, para estar utilizando, por exemplo, alguma linguagem de formatação como LaTeX, né, que é bem interessante aí, e se tu não nunca deu uma olhada, talvez seja interessante tu olhar. Então vou falar um pouquinho de como foi minha trajetória e principalmente dicas assim para quem está pensando em migrar, mas às vezes se vê muito interrompido por essa barreira de tu estar muito acostumado com uma ferramenta, quer testar outra, mas tem dificuldade. Como tu pode estar fazendo isso? Eu vou abrir aqui o LibreOffice Writer, tá? Só para vocês darem uma olhada, assim, né? Para a gente fazer essa comparação de como é. Então, por exemplo, aqui o LibreOffice Writer, se eu quiser, por exemplo, escrever alguma coisa, escrever aqui embaixo, tá? Se quiser, por exemplo, botar em negrito isso aqui, eu posso marcar aqui com negrito. Se eu quiser botar itálico, posso marcar aqui em itálico. Se eu quisesse criar uma nova seção, poderia colocar aqui introdução, colocar lá no início né? Por exemplo, coisas do tipo, né? E aí tem o meu texto. Tá? Mas, por exemplo, tu pode estar querendo aprender LaTeX, né? Por exemplo, como que tu vai quebrar essa barreira, então, e conseguir estar aprendendo uma linguagem nova para estar escrevendo teus documentos, por exemplo. Eu vou vir aqui, criar um arquivo de exemplo, então, latex.tech, né? E como é que eu faria no LaTeX algo assim parecido, né? Iniciando um documento. Eu daria um document class aqui para mostrar a classe do documento. Eu poderia fazer um artigo. Vou sair aqui e entrar de novo só para o syntax highlight estar certinho. Poderia colocar aqui o autor, né, dessa obra, que seria eu. Colocar um título aqui dando dicas sobre mudanças. Né? Poderia usar o pacote para escrever em português, né? Querendo ou não, a gente quer escrever em português. Então poderia utilizar aqui o pacote Babel e dar um begin document e um end document, e aqui no meio a gente ia escrever o nosso texto de fato, né? Então aqui eu poderia imprimir o título, criar uma nova seção, né? Por exemplo, seção introdução, que a gente criou lá no LibreOffice, né? No Writer, e poderia colocar aqui blá 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 agora em negrito. Tá. Depois sim, se eu compilasse ele aqui, agora a gente visse esse documento, ele ia estar aqui, ó, dessa forma, tá? Então, assim, é uma forma diferente realmente de fazer documentos, mas talvez você esteja interessado em estar aprendendo aí como criar, né, esses documentos a partir da linguagem do LaTeX, né, que é essa linguagem de composição de documentos. Ou, por exemplo, tu está acostumado com algum... Deixa eu ver se eu até tenho aqui. Não, eu não tenho nenhum editor de texto gráfico aqui na minha máquina, mas, por exemplo, tu pode estar querendo aprender o Vim, né, por exemplo. Então, se tu quer aprender o Vim, tu poderia vir aqui e editar algum arquivo, né, que tu está acostumado a editar no VS Code, por exemplo, e vir aqui. Eu quero mudar, eu quero inserir uma linha aqui embaixo. Eu quero apagar essa linha, agora eu quero colar essa linha várias vezes. Tu pode estar querendo aprender o Vim também. Qual que é o meu ponto, então, nesse vídeo? Tá? É fazer com que tu pense, tá, que sempre que tu for fazer alguma mudança drástica, seja de software ou até de coisas da tua vida no geral, tu vai acabar tendo um pouco de dificuldade no início, isso é normal. Mas a minha dica é, aí pensando mais nesse contexto de software, né, de programas, né, e de quebra de paradigma dentro do teu uso da tua máquina, eu acho que uma boa dica que funcionou para mim tanto no Vim quanto no LaTeX é: para de usar o que tu está querendo se livrar de e começa a usar somente aquilo que tu quer migrar para. Então, por exemplo, quando eu resolvi assim, eu estava usando o Nano, né? Eu utilizava o Nano, que é um editor de texto aí no terminal, para quem não conhece. Eu resolvi, eu vou aprender Vim agora a fazer esse monte de coisa aqui, ficar colando coisa e deletando e subindo linha e descendo linha, indo para o início do documento, indo para o final. E como que eu aprendi isso? Eu me obriguei a só editar no Vim.
Então, quando eu pensava assim, tá, eu preciso editar meu Bash RC, eu quero botar uma opção lá. Ou, eu preciso editar minha configuração do i3, quando eu utilizava o gerenciador de janelas i3, né? Eu vou fazer isso no Vim, eu vou ir lá no Vim e vou vir aqui e editar. Eu não quero igrep, vou trocar essa linha, vou botar YouTube. Independente, eu me obrigava a utilizar o Vim. Então, mesmo que eu demorasse um pouco mais no início para realizar a tarefa que eu quisesse, no final das contas eu ia estar utilizando e ia estar conseguindo aprender e agregar conhecimento dentro daquela ferramenta que eu queria migrar para. A mesma coisa aconteceu com o LaTeX. Então, a mesma coisa aconteceu com o LaTeX. Quando eu vim aqui, né, e comecei a aprender LaTeX, o documento mais simples possível que me solicitassem, ou na universidade, ou, né, para alguma outra situação da minha vida, assim, eu sempre ia fazer em LaTeX, mesmo que me tomasse mais trabalho no primeiro momento. Hoje em dia eu diria que eu até consigo fazer os documentos mais rápidos em LaTeX do que lá num processador de texto, tá? Então eu cheguei a fazer assim os documentos mais simples possíveis dentro do LaTeX, que eu poderia ter feito em 2 minutos lá em algum processador de texto, mas eu fiz no LaTeX para aprender realmente a sintaxe e como eu poderia estar fazendo esse documento em LaTeX e nesse meio tempo já aprendendo novos pacotes no LaTeX, a sintaxe do LaTeX, que agora já é muito mais natural para mim, para compreender, para olhar para um documento em LaTeX e entender o que está sendo feito ali, o que está sendo estruturado. Então, assim, a minha dica que fica nesse vídeo é: se tu tá querendo aprender alguma ferramenta nova e pensar, é muito difícil, o Vim tem todos aqueles atalhos, GG para ir para cima, GG para baixo, DD para deletar uma linha, U para desfazer, Ctrl R para refazer, CW para mudar uma palavra. Cara, faz o seguinte, assim, cara ou menina, né, não sei quem é você que está assistindo, mas minha dica é essa: pega e te obriga a utilizar essa ferramenta por um tempo, tá? E tu vai ver o quão mais rápido tu vai estar aprendendo essa ferramenta, tá? Então a dica de hoje é essa, espero que tu tenha gostado aí do vídeo. Deixa a tua opinião aí, tua experiência com aprendendo alguma nova ferramenta aí no teu dia a dia. E se inscreve no canal se não for inscrito, e a gente se vê no próximo vídeo. Até a próxima!